Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar então agora o estudo de porcentagem, tá? Vamos calcular a porcentagem, então primeiro, lembrando lá, porcentagem é alguma coisa por 100, eu considero um todo 100 e aí faço uma comparação de uma parte que eu tenho com esse total, né? E aí escrevo em porcentagem. Primeiro exemplo então para a gente conseguir aplicar esse conceito de porcentagem e recordar um pouquinho disso, fala assim: o sétimo ano A teve um bom desempenho na prova bimestral de matemática. 4 em cada 5 alunos obtiveram nota acima de 7. A professora Silvia aproveitou os bons resultados para propor um problema. Determine a porcentagem de alunos com nota maior que 7. Bom, então aqui nós temos 4 a cada 5 alunos obtiveram nota maior do que 7. Se nós escrevermos isso em forma de fração, né, proporção, isso vai ficar assim: 4 a cada 5. De cada 4 alunos, né, de cada 5 alunos, 4 tiraram nota maior do que 7, ok? Então, uma maneira de fazer. Eu quero escrever uma porcentagem, ou seja, eu quero comparar com um todo 100. Então, o que eu tenho aqui com um total 100. Como é que eu faço aparecer um 100, então, que é a minha comparação aqui, a minha base de comparação, no denominador dessa fração? Por quanto eu tenho que multiplicar o 5? Se eu multiplicar o 5 por 20, eu obtenho 100. Na fração, tudo que eu faço em uma parte, eu tenho que fazer na outra. Tudo que eu faço em cima, eu faço embaixo. Tudo que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima. Então, também vou multiplicar a parte de cima por 20. Com isso, o que eu obtenho? 4 vezes 20 vai dar 80. E 5 vezes 20, que é igual a 100. Ou seja, eu falar que 4 a cada 5 alunos obtiveram nota maior do que 7 é o mesmo que eu falar que de 100, 80 obtiveram notas superior a 7. Aqui eu tenho o denominador 100, que eu posso escrever isso aqui também, então, como 80%, ok? Uma outra maneira de fazer. Então, olha, não me lembro como faz isso aqui, não sei como é. Então, 4 quintos eu posso utilizar lá o que a gente já viu, né? A representação decimal dessa fração. Então, divido 4 por 5. Então, 4 quintos, vou dividir 4 por 5. Então, 4 é menor do que 5, coloco 0 no quociente, vírgula, acrescento um 0. E aí, quantas vezes eu multiplico 5 para obter 40? Então, isso é 8. 8 vezes 5 dá 40. 40 tira 40, 0. Então, 4 quintos é a mesma coisa que 0,8. Então, a gente tem um decimal exato. Ok. Ainda não tenho a minha porcentagem, mas para eu transformar isso aqui em porcentagem, basta eu multiplicar por 100. Então, fica 0,8 vezes 100. Isso corresponde a 80%, ok? Mesma coisa, mesmos resultados, tá? Duas formas distintas de resolver o problema. Próximo exemplo. Jair, que ganhava R$ 1.200, teve um aumento de salário de 4,5%. Qual é o valor desse aumento em reais? E aí tem o balãozinho aí para depois a gente conferir se os nossos cálculos foram corretos, ok? Bom, nesse exemplo, nós temos então a informação de que o Jair teve um aumento de 4,5% no seu salário. Então, 4,5%. Como é que será que eu represento isso? Então, 4,5%, quando eu tenho o símbolo da porcentagem, isso é a mesma coisa que eu fazer 4,5 por 100. Né? 4,5% é o mesmo que 4,5 dividido por 100. Na hora que eu faço essa divisão, eu preciso andar com a vírgula a quantidade de zeros que eu tenho aqui no denominador. Então, eu tenho 2 zeros, eu vou andar 2 casinhas com a vírgula. Então, eu tinha 4,5, tiro a vírgula daqui, vou andar 1, 2, 0. Então, isso dá 0,045, ok? Tá, mas eu ainda não resolvi o problema, né? Não quer dizer que o Jair teve 0,045 reais de aumento, né?
que eu vou fazer agora? Calcular esses 4,5% do valor que ele ganhava. Então, ele ganhava R$ 1.200. Então, eu vou calcular 4,5%, ou seja, 0,045, quando eu falo eu vou fazer uma multiplicação, R$ 1.200. Então, quando eu faço 0,045 vezes 1.200, eu obtenho 54. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele teve um aumento de R$ 54. Então, quanto o Jair passou a ganhar? Na verdade, a pergunta é, qual é o valor desse aumento em reais? Então, aqui, o aumento em reais foi de 54, né? 54 reais. E se eu quiser saber qual é o salário dele, ou seja, quanto ele passou a ganhar? Então, para eu saber quanto ele passou a ganhar, o que eu faço? Ele ganhava R$ 1.200 e ele teve um aumento de R$ 54. Então, ele passou a ganhar R$ 1.254, ok? Então, Jair passou a ganhar R$ 1.254, certo? Agora nós vamos calcular o percentual, ou seja, quantos por cento, qual porcentagem de aumento ou qual porcentagem de desconto de um objeto, certo? Então, para isso, nós vamos utilizar o seguinte exemplo. Numa loja de esportes, distintivos de clubes de futebol que custavam R$ 25 passaram a custar R$ 27. Qual foi a porcentagem de aumento? Então, aqui lembrando, todas as vezes que eu for calcular o percentual, eu vou comparar sempre com o valor inicial que eu tinha, certo? Nesse caso, nós temos então que o distintivo custava R$ 25 e passou a custar R$ 27. Então, primeira coisa que eu tenho que saber, quantos reais esse distintivo aumentou? Então, para eu saber o que eu faço, ele custava R$ 27, 25, aliás, né? E passou a custar 27. Então, eu faço 27 menos 25, que me dá R$ 2 de aumento. Então, esse foi o aumento em reais que esse distintivo obteve, certo? Agora, o que eu vou fazer? Ele aumentou R$ 2 do valor que ele custava, que era R$ 25. Então, ele aumentou, teve esse aumento de R$ 2 em cima desse valor que era 25. Mais uma vez, então, lembrando lá do primeiro exemplo que nós resolvemos, o que eu vou fazer aqui? Tentar obter um denominador igual a 100, né? Ou dividir numerador por denominador e consigo descobrir, então, a porcentagem. Então, se eu fizer aqui, né, tentar obter um denominador igual a 100, eu vou pensar, por quanto eu consigo multiplicar o 25 para obter um valor 100 aqui? Então, se eu multiplicar por 4, eu sei que 4 vezes o 25 vai dar 100. Tudo que eu faço embaixo na fração, eu tenho que fazer em cima, ou seja, multiplico o numerador e denominador por 4. Então, 2 vezes 4 dá 8 e 25 vezes 4 dá 100. 8 para cada 100, ou seja, 8%. Então, esse distintivo teve um aumento de 8%. Outra maneira de resolver. Então, lembrando, né? Lá também do primeiro exemplo. Posso dividir o 2 por 25. Se eu dividir 2 por 25, eu vou obter 0,08, que ainda não é a minha porcentagem. E aí, para eu transformar isso em porcentagem, eu faço 0,08 vezes 100 e obtenho, então, 8%. Segundo exemplo, a livraria do meu bairro está com livros em promoção. Um livro raro que custava R$ 150 custa agora R$ 123. De quantos por cento é o desconto? Bom, neste caso, nós temos um desconto, certo? Então, o livro custava R$ 150, passou a custar R$ 123. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a subtração e ver de quanto foi esse desconto. Então, 150 menos 123.
Com isso, eu obtenho um desconto de R$ 27. Então, o meu desconto em reais foi de 27 reais, certo? O que eu vou fazer? A mesma coisa do anterior. Meu desconto, que foi de R$ 27, dividido por quanto custava esse livro. Quanto ele custava? Ele custava R$ 150, certo? Não vou dividir pelo 123, por quê? Porque o 123 é o que ele passou a custar. Eu vou pegar sempre o quanto ele custava inicialmente, para poder colocar no denominador, poder fazer a comparação, certo? Eu estou comparando aqui, montando uma proporção. Então, a comparação é o aumento de R$ 27, aliás, o desconto, né, de R$ 27, com o quanto ele custava, que era R$ 150, ok? Divido, então, 27 por 150. Se eu dividir esses valores, eu obtenho 0,18. É o percentual? Não. Para ser o percentual, o que eu vou fazer? 0,18 vezes 100. Com isso, eu obtenho 18%. O que quer dizer esse 18%? Que esse livro teve um desconto de 18%. E o terceiro exemplo. Na cantina da escola de Paula, um bombom que custava R$ 1,35 passou a custar R$ 1,55. Então, aqui não tem a pergunta, mas nós gostaríamos de saber, então, qual foi o aumento percentual desse bombom. O bombom custava R$ 1,35 e passou a custar R$ 1,55. Então, vou primeiro calcular qual foi o aumento real desse bombom, o aumento em reais, né, em centavos. Para isso, eu faço 1,55 menos 1,35. Com isso, eu obtenho 0,2, ou seja, 0,20 pode ser também, né? 20 centavos de aumento. Então, já descobri quanto esse bombom aumentou em centavos, em reais. Agora, eu preciso descobrir qual foi o aumento percentual dele. Para eu saber o que eu vou fazer, pego o valor real que ele aumentou, então foi o 0,2 ou 0,20, e vou dividir por quanto ele custava. Ele custava R$ 1,35, certo? Então, utilizando calculadora e realizando esse cálculo, essa divisão, nós vamos obter 0,148148 e assim por diante. Ou seja, nós obtivemos uma dízima periódica, né? O período de repetição é 148, ok? Posso arredondar, né? Posso deixar isso aí, olha. Então, vou usar aqui, né? 148, né? Se eu for arredondar, o que eu faço? Usando os critérios de arredondamento. Então, eu tenho aqui, olha, que o número depois do 4 aqui na terceira casa decimal é o 8, é maior do que 5. Então, se ele é maior do que 5, eu vou arredondar o número 4 aqui, essa casa anterior a ele, uma unidade para cima, ou seja, eu vou usar como 5. Então, isso aqui é aproximadamente 0,15, ok? E agora transforma em porcentagem. Então, 0,15 vezes 100, isso é igual a 15%. Agora, nós vamos calcular a porcentagem da parte para o todo. Ou seja, a gente conhece uma parte, mas não conhece o total. E essa parte a gente sabe qual é o percentual. Então, nós vamos utilizar o seguinte exemplo. Observe o mapa e leia o texto a seguir. A destruição da Mata Atlântica tem sido motivo de preocupação para os ambientalistas e para todos os que se preocupam com a natureza. No mapa, vemos que, nos últimos 500 anos, a maior parte dessa floresta foi devastada. Estima-se que hoje restam apenas 7% da área original, o que corresponde a aproximadamente 91 mil km². Em 2006, foi sancionada a Lei da Mata Atlântica, que tem como objetivo preservar e recuperar esse ecossistema. Então, tem aí o mapinha, e aí lá embaixo está assim, qual era a área original da Mata Atlântica? Esse exemplo só nos diz o quê? Que 7% corresponde a uma área de 91 mil km². E não nos diz mais nada além disso. E ele quer saber o quê? Qual era a área original da Mata Atlântica, ou seja,
o 100%, né, o que representa o 100% total dela, quantos equivale a quantos quilômetros quadrados? Então, como é que eu vou descobrir isso? Então, uma estratégia que a gente pode tentar. Se eu multiplicar o 7 aqui, por mais que eu multiplique ele, eu não vou conseguir fazer 7 vezes alguma coisa que me dê exatamente 100, para poder multiplicar também esse outro valor. Tudo bem? O que eu faço? Tento descobrir quanto vale 1% disso. Para poder saber quanto vale 1%, eu divido por 7, ok? Então, vou dividir isso aqui por 7. Então, se eu dividir por 7, eu vou obter 1%. Se eu dividir por 7 esse lado, eu preciso dividir por 7 também este lado, certo? E aí, 91.000 dividido por 7, eu obtenho 13.000 quilômetros quadrados. Ou seja, 1% dessa floresta equivale a 13.000 quilômetros quadrados. E para descobrir quanto vale 100%? Veja, se 1% vale 13.000, 100% é o quê? Basta multiplicar. Então, 1 vezes 100, que é igual a 100%, certo? Multipliquei esse 1 por 100. Se eu fiz a multiplicação desse lado por 100, eu preciso fazer a multiplicação desse lado também por 100. Então, 13.000 vezes 100, basta eu acrescentar os 2 zeros, né? Então, fica os 3 zeros que eu já tinha, mais 2, ou seja, isso é igual a 1.300.000 quilômetros quadrados. Então, essa era a área original da Mata Atlântica.